Oi, eu sou a Aninha, sejam bem-vindos de volta a Chega de Ler. E eu nem acredito que eu tô falando isso, mas eu li o 6º livro de Percy Jackson e eu vim aqui comentar com vocês. Eu não sei, é meio estranho tá falando que eu vou falar de um livro de Percy Jackson que é novo aqui, tipo, que é de Percy Jackson e os Olimpianos, que foca no trio principal. É muito estranho, porque comecei a ler com 17 anos, tem 4 anos, eu acho que comecei a ler os livros de Percy Jackson. Sei lá, desde 2010 a gente já sabia que o último livro de Percy Jackson em si era o 5º. E aí tinha uma grande expansão em várias outras séries, mas Percy Jackson em si era contida naqueles 5 livros, então eu já fui acostumada com essa ideia. É muito estranho saber que tem mais livro, que vai ter outros ainda. Mas eu não vou me adiantar nisso agora. Primeiro vou falar pra vocês qual é a sinopse de Percy Jackson e os Olimpianos, o Cálice dos Deuses. Que nome gigante. Basicamente, a gente acompanha o Percy com 17 anos, depois dos acontecimentos de Percy Jackson, os 5 livros originais, e dos acontecimentos de Heróis do Olimpo. Então tem spoilers dessas duas séries. Nesse livro a gente acompanha o Percy de 17 anos, depois de tudo aquilo que já aconteceu, e que ele tá fazendo o último ano da escola e ele quer entrar numa faculdade. Só que, por ser filho de um dos 3 grandes, ele precisa fazer algumas coisas a mais para entrar na faculdade. E o que ele precisa fazer aqui é conseguir 3 cartas de recomendações de deuses para ele conseguir ter crédito suficiente para entrar. E aí, obviamente, porque são os deuses de Percy Jackson, para ele conseguir essa carta de recomendação, ele precisa fazer uma missão para qualquer deus, que aí, quando ele terminar, ele ganha essa carta de recomendação. E aí, na história desse livro, a gente acompanha a missão dele de recuperar o cálice dos deuses do Ganímedes. Eu não sei se em português é Ganímedes, eu li em inglês, tava desse jeito, eu aprendi assim. Eu aprendi assim, então vai ficar desse jeito. Se tiver errado, perdão. Mas antes, só não se esqueçam, se vocês gostarem do vídeo, dê um like nele, se inscrevam no canal para terem mais conteúdos como esse, ou sobre livros no geral, e se vocês puderem, quiserem, me seguir nas minhas redes sociais, elas vão aparecer aqui na tela, meu Twitter, meu Goodreads. E é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. Para explicar minha relação com esse livro, os sentimentos que eu tive com ele, toda a minha opinião sobre ele no geral, eu acho bom explicar tudo que veio antes, todas as minhas opiniões sobre esse livro que vieram antes. E a questão é a seguinte, quando o Rick anunciou que ia ter um 6º livro de Percy Jackson, eu obviamente fiquei muito animada, porque é Percy Jackson. Mas eu tive muitas dúvidas, porque já saiu com sinopse, falando que o Percy ia enfrentar a maior questão da vida dele, que era a faculdade, tipo, a maior missão da vida dele. Eu fiquei, será? Eu entendo que é uma questão muito mais relacionável pra gente, então parece realmente uma questão maior, mas eu só achei engraçado porque eles já lutaram contra Titãs e a Gaia. Mas também entra numa questão que eu tenho de problema já com Heróis do Olimpo, que é a primeira saga de Percy Jackson, que são os 5 originais, o Percy Jackson e os Olimpianos. Pra mim, pelo menos, é a que oferece a maior missão, tem o maior problema pra eles. Porque assim, Cronos, pelo menos, é um nome gigante, pelo menos no meu entendimento. Parece um problema muito grande. E aí chega em Heróis do Olimpo, ok, eles tentam pintar como se fosse uma coisa muito maior, os gigantes e a Gaia e tudo isso mais, só que não parece tão grande quanto era a questão do Cronos. Sabe, toda a questão realmente de ser um perigo, de ser uma coisa que eles podem morrer a qualquer momento, parecia muito mais forte em Percy Jackson do que em Heróis do Olimpo. Isso é uma coisa que me desanimou bastante pra ler os Heróis do Olimpo. Inclusive, né, dei uma parada. Então, quando eles anunciaram o 6º livro de Percy Jackson, falando que a questão ia ser sobre entrar na faculdade e ainda colocando como se fosse uma coisa gigante, eu fiquei, mano, eles vão cair nessa de novo e vai fazer parecer que é, tipo, uma coisa gigantesca e muito perigosa, sendo que não é. Eu tava muito preocupado por causa disso. E também com uma questão de que em vez de criar um novo nome, o Rick só colocou como Percy Jackson e os Olimpianos 6. O que, assim, pra qualquer leitor novo vai ser uma confusão. Porque agora você vai ter que ler Percy Jackson e os Olimpianos do 1 ao 5. Você vai pra Heróis do Olimpo e aí você tem que voltar a Percy Jackson e os Olimpianos. E aí ler os 6, os 7 e 8 que vão ter. Eu achei meio idiota e também, tipo, eu acho que em questão de marketing, no geral. Porque você vai terminar a história de que eles estão lutando contra Cronos. É super um negócio pesado. E aí a mesma saga, a próxima história vai ser ele tentando entrar na faculdade, sabe? Aí então eu tava muito com o pé atrás. Não necessariamente porque eu não gostava da ideia da história, mas porque parecia que iam tentar fazer ser uma coisa muito maior do que realmente é. Mas eu ainda tava animada, né? É Percy Jackson, não tem como não ficar animada. Então, eu meio que mudei de opinião. Eu ainda acho meio estranho essa escolha de fazer duas sagas meio diferentes debaixo do mesmo nome.
E eu acho que vai ser confuso para leitores novos ou leitores mais casuais de Percy Jackson. Continuo tendo essa opinião, mas eu acho que em questão de marketing faz um pouco mais de sentido, porque é muito mais fácil você manter a marca Percy Jackson e os Olimpianos do que criar uma nova. Porque a marca de Percy Jackson e os Olimpianos já está estabelecida no mercado, já é mais conhecida, aliás, já é conhecida a ponto, do que criar uma nova do zero. Então, eu acho que, na verdade, em questão de marketing faz sentido. Mas em questão de, não sei, acho que de sentido mesmo pro jeito que os livros funcionam, é uma escolha meio ruim. Mas eu acho que tem outras séries de livros famosas que seguem esse mesmo caminho. Então, eu deixo o Rick Riordan fazer também. Mas aí chegou terça-feira passada e saiu o livro Percy Jackson do Cálice dos Deuses. E aí eu li, muito animado inclusive, e eu tô aqui pra comentar. A primeira coisa que eu posso dizer que você reconhece muito facilmente é que é um livro do Rick Riordan, é um livro de Percy Jackson, e você percebe ainda mais que ele é um livro do Percy Jackson e os Olimpianos. Não é um livro de Heróis do Olimpo, por exemplo. O primeiro choque que eu tive, eu não sei porquê, porque eu já sabia, mas é que tem os títulos dos capítulos são aquela coisinha engraçada, piadinha do Percy, que em Heróis do Olimpo a gente perde, porque é só o nome dos personagens. E aqui a gente ganha de volta isso, aqui tá felizinha. Também tem muito do humor do Percy, porque agora a gente voltou a ter só o ponto de vista do Percy. E ele é um moleque de 17 anos. Ele leva muitas coisas, não necessariamente na piada, mas fazendo piada com tudo, porque esse é a personalidade dele. E o Rick, em quase 20 anos, não esqueceu como é que é a personalidade do Percy, o que é muito da hora. E é muito bom ver a história inteira do ponto de vista dele de novo. Ó. Também a gente tem toda a relação de novo do trio. Finalmente tem uma história só deles de novo e é muito lindo. Ai, como eu tava com saudade de Perkabeth. Tipo, da Annabeth e do Grover também aparecendo no tanto que eles aparecem aqui. Mas também das relações, sabe? Perkabeth, aí o Percy com o Grover, que era uma coisa que tava faltando muito. A gente volta aqui e lembra que eles são melhores amigos. O Percy, ele fala muito de como ele se importa com a Annabeth e como ele quer envelhecer com ela, quer ficar com ela pra sempre, mas ele também sempre fala do Grover, sabe? Ele sempre menciona do melhor amigo, que ele quer envelhecer com a Annabeth, mas ele quer também que o Grover esteja lá. Então, lembra muito da amizade deles, é muito lindinho porque ai, é tão fofo. Também preciso falar que nesse livro a gente tem muito mais da Sally e do Paul, o que é maravilhoso. Eu adorei a presença deles nesse livro. Eu já gostava deles, dos outros, mas agora eles têm... A Sally já tinha, no caso, mas o Paul ele tem muito mais agência. Ele consegue existir muito mais como um personagem. Tem uma coisa relativamente grande acontecendo, mas também tem aqueles momentos que eles param pra conversar e só brincar. E a gente tem várias narrações do Percy falando sobre a Sally e falando sobre o Paul. E aí tem muito mais a criação deles como personagens, eu gostei muito disso. E a relação dos quatro, no caso, a Sally, o Percy, o Paul e a Annabeth, é só muito linda, eu achei muito fofinho. A conexão que a Annabeth tem com os dois também. Porque, obviamente, o esperado é ela ter com o Percy, óbvio. Mas tem toda aquela coisa dela admirar a Sally. Tem uma cena muito lindinha, um quote muito lindo. Que é o Percy falando que a Annabeth ficou com os olhos marejados, eu acho. Porque a Sally elogiou a ela. É alguma coisa assim, mas é tão fofinho. Não sei, é uma gracinha. A gente sabe o tanto que a Sally sofreu. Aí ela ser... Tipo, ela tá num relacionamento feliz agora, numa família feliz. E ela ser admirada por outras pessoas. E também ela tá pra... Ai, também ela vai publicar um livro, ela tá grávida, ela vai conseguir, tipo, tem muitas coisas novas na vida dela. Também tem a questão de que agora ela tá com alguém que realmente valoriza ela, não o Poseidon. Então, nossa, eu fico tão feliz, tanto com todas essas relações, quanto a Sally finalmente tá conseguindo ter o que ela merece, que é uma vida tranquila e feliz. Não sei porque eu divergi tanto do assunto, mas eu tava falando sobre o quanto esse livro é muito Percy Jackson e é muito Rick Riordan. Simplesmente porque você entende que é um livro desse universo. Tudo que eu já tinha mencionado antes tá aqui, mas também uma coisa que eu não sei porque eu só percebi agora, mas o jeito do Rick de escrever capítulos é extremamente igual. Todo capítulo é idêntico. Tipo, o capítulo anterior termina com cliffhanger, e aí o próximo começa com uma frase de impacto, e aí já começa o capítulo com meio que a explicação e o desenvolvimento do que aconteceu do cliffhanger anterior. Chega até a ser engraçado porque parece que poderia ser um livro inteiro, sem capítulos, mas aí como você tem que dividir em capítulos, parece que ele foi fazendo esses cortes nos cliffhangers bonitinhos, e aí pra começar um outro capítulo colocou uma frase. Não sei, é um negócio que me apontou, não é uma coisa negativa de forma nenhuma, mas é um negócio que ficou na minha cabeça porque todo capítulo eu tava assim, tá bom, vai ter uma frase e aí vai voltar ao assunto. Que é engraçadinho, eu acho que é muito o ponto de vista do Percy, o jeito que ele pensa, e é só uma coisa pra apontar.
Também todo o jeito que a história se desenrola, tem mini quests no meio do caminho que eles precisam resolver também. E aí vai tendo todo um negócio, umas coisas bem malucas. Tipo, eles voltando até 8 anos de idade, mas galinha assassina tentando matar eles. Os caras se metendo no esgoto e o Grover servindo de isca em todas as situações possíveis. O Percy, tipo, se segurando no cajado lá e saindo voando. Ele achando que ia morrer, ia pra Deus. Só que na verdade tava salvando ele. O Percy lutando com o Deus da velhice, aí em vez de lutar ele abraça. Assim, ia morrer, né? Mas como ele é inteligentinho, ele não morreu. Toda a questão no final também do brunch dos Zeus com a mãe. É uma história muito Rick Riordan. E eu amo as histórias, não me cansaram até hoje. Um pouquinho, mas assim, voltando pra Percy Jackson, não me cansaram até hoje. Então, vale muito a pena. E também eu gosto de como eles ressaltam as coisas boas do trio, sabe? Porque beleza, a gente sabe que a Annabeth, ela é muito inteligente, muito no sentido de combate e de conseguir formar uma estratégia, de conseguir, sei lá, descobrir como vencer alguém. Mas aí, por exemplo, na questão do Percy lutando contra o deus da velhice, ela até sabia como ajudar, mas a gente vê que o Percy consegue chegar nessa resolução sozinho. É bom porque tira meio que o negócio que poderia ter de que o Percy só consegue sobreviver por causa da Annabeth. Em alguns momentos sim, mas eu acho legal que mostra que ele não é a pessoa mais inteligente do mundo, mas ele consegue analisar uma situação e entender, sabe? Tipo, quando ele tava lutando com a velhice, em vez de ficar batendo, aliás, né, quando ele tá quase morrendo, né? Mas ele parou e pensou, o que que muita gente não faz com a velhice? Abraça ela. Então ele foi lá e abraçou. Então, tipo, eu acho legal, é um desenvolvimento muito bom dele conseguir pensar não só em tática de guerra, mas também em outras estratégias e umas formas até mais humanas de sobreviver em algumas situações. E também o Grover, né? Toda a questão de que em todas as situações ele serve mais de isca, porque ele não tem necessariamente a inteligência da Annabeth ou a força, não é necessariamente a força, mas as questões do Percy. Mas ele tem um ótimo coração, então ele sempre se coloca na linha de frente, tipo, tirando a parte do perigo que iria atrapalhar, simplesmente porque ele confia nos amigos e ele sabe que eles vão conseguir resolver toda a questão. Então é só uma gracinha, eu amo muito esse trio. Mas apesar de tudo que eu falei, que parece um pouquinho bobinho, e realmente é, porque Percy Jackson ainda é uma série completamente infanto-juvenil, eles começaram a colocar umas questões que eu não imaginava que teriam sobre envelhecimento e mudança. Eu já mencionei bastante sobre a luta com o velho, mas ele acaba fazendo o Percy pensar em envelhecimento. Porque eles estão com 17 anos, daqui a pouco eles vão fazer 18, e eles vão sair da fase em que é muito provável que você morra como semideus. O Percy até menciona de como quando eles estão na adolescência, eles só querem pensar em sobreviver. Que se pensando paralelo, realmente na adolescência a gente é meio assim. Mas eles nem conseguem planejar pro futuro, pensando no futuro, porque eles estão achando que eles realmente vão morrer, não vão virar estatística. Que horror, meu Deus. E não vão passar dessa fase. Mas agora eles estão passando, eles vão virar adultos e vão ter menos perigo de viver, então é bom já ir pensando no futuro. Não no sentido de que, tipo, tem que planejar o futuro, mas no sentido de que ele pode pensar no que vai acontecer no futuro. E toda a questão... Ele menciona o Jason falando que uma coisa que motivava ele era imaginar ele e a Piper mais velhos. E aí o Percy fala de como ele começou a imaginar ele e a Annabeth e o Grover mais velhos também. Tipo, velhinhos, senhorzinhos. E é muito bonito ver como vira uma questão de que o Percy, ele quer ter esse futuro, ele quer chegar ao ponto de conseguir envelhecer com os melhores amigos dele. Com a namorada, né? Mas ela também é a melhor amiga dele. É muito legal essa jornada porque ele já recusou a imortalidade uma vez e aqui ele pode também se tornar imortal, mas ele entende que do que adianta ser imortal, os deuses são muito infelizes por causa dessa imortalidade. Eles têm vários problemas que vêm por causa dessa imortalidade, questões até de personalidade mesmo. É muito legal o quanto ele abraça o envelhecimento, ele só, tipo, ele mal pode esperar pra ser só um senhorzinho de cabelo branco com a Annabeth Grover, então só uma gracinha. E inclusive tem uma conversa super tensa, mais profunda, da Sally com o Percy sobre envelhecimento, se não me engano, ou sobre mudança, mas eu gostei muito daquela conversa. Me marcou porque eu fiquei, meu Deus, Percy Jackson tá falando de umas coisas mais sérias do nada. Eu fiquei, nossa, da hora. E também eles começam a falar sobre mudança, porque o Percy vai ter que se mudar de casa agora que a vida dele finalmente tá dando um descanso, porque ele tá dos 12 até os 16, tipo, cheio de coisa, cheio de batalha pra lutar, e agora chegou nos 17, ele finalmente pode só ir pra escola e terminar. Agora ele tem que fazer essas missões, né, mas, né, ele pode só ser quase um adolescente normal, e as coisas vão ter que mudar de novo. Ele não vai poder relaxar. E ainda tem toda a questão de que a Sally vai ter outro filho e o Percy vai meio que não ser tanto parte da vida do irmão ou da irmã. Mas é a questão de que, tipo, a criança vai nascer, o Percy vai poder até ficar uns meses lá,
mas depois ele vai ter que ir pra faculdade. E aí ele pode voltar até de fim de semana, mas não vai ser todo o tempo lá. Também tem que eles mencionaram que o quarto do Percy ia virar o quarto do bebê. Então toda a questão de mudança é muito mais acentuada, porque ele tem que ir embora, basicamente. E dá um medinho, mas também ele tá muito feliz de por onde as coisas vão, sabe? Ele não quer que mude, mas também ele vai gostar dessa mudança. Então é muito da hora. Eu acho que agora que os personagens estão envelhecendo, o Rick talvez tenha pensado de que ele pode fazer umas aventuras menores e colocar uns assuntos um pouco mais sérios, em vez de só salvar o mundo. E se for esse o caminho que ele tá seguindo, eu vou gostar muito, porque eu gostei muito desse livro, porque ele tem as partezinhas mais bobas, mas ele tem esses assuntos mais profundos e que são interessantes para você colocar jovem, adolescente, o público infanto-juvenil já para ir conhecendo. E uma coisa que eu já mencionei no vídeo, mas eu descobri quando eu tava em 50% do livro, eu acho, é que esse livro vai dar origem a uma trilogia. Na hora que eu descobri isso, eu fiquei, faz todo sentido, na verdade. Porque eu tava em 50% e eles estavam, sei lá, na segunda mini quest pra conseguir a carta de recomendação só do Ganímedes, que é o primeiro. Então ainda faltam 2. Então o que eu imagino é que os próximos 2 livros vão ser a carta de recomendação do segundo deus e a carta de recomendação do terceiro deus. É o mais provável. E aí, não sei, provavelmente vai terminar com eles indo pra faculdade, alguma coisa assim. Mas eu acho que vai ser muito bonitinho, porque Percy Jackson é uma saga do coração pra mim. Eu sei que eu só comecei ele tem 4 anos, não tem esse apego de ser uma coisa da infância pra mim. Mas ainda assim eu curto muito, eu acho muito bom o jeito que o Rick conversa com criança, adolescente, até adulto agora. E agora vai ter a série também, a popularidade só vai crescer. Olha, felicidade. E eu só, mano, eu espero que os outros livros também sejam tão bons quanto esse. Eu terminei de ler o livro e já vim fazer o roteiro e gravar, então eu não pensei numa nota pra ele. Eu acho que eu daria umas 4 estrelas e meia. É uma nota muito alta. Eu não imaginava, realmente, eu tava imaginando tipo uns 3, 3,5 pra esse livro. Mas eu achei ele muito bom mesmo. E eu recomendo se você é fã de Percy Jackson. E se você não é, eu recomendo que você comece de Percy Jackson 1. Aí vai pro Heróis do Olimpo, aí volta pra esse. E aí ele é todo o resto. É um esquema de pirâmide, sim. Mas eu acho que vale muito a pena. E aí aproveita no final do ano, vamos assistir a série de Percy Jackson. Porque eu acho que vai estar maravilhosa também. Eu tô um pouquinho maluca. A gente vai surtar quando ela lançar, vai ter vídeo também. E é isso. Eu acho que esse livro é tão bom que até me deu vontade de continuar a ler Heróis do Olimpo. Então, em algum momento aí, eu vou aparecer com um vídeo mostrando que eu li A Casa de Hades e o Sangue do Olimpo.